Salve, salve, tricolores sem fronteira! Voltamos! Estamos de volta! Ao vivo não, porque é gravado. Estamos de volta, eu, Brunão, diretamente de Portugal, e temos um novo integrante, digamos, um reforço de peso, diria eu. Eu não te apresentei ainda porque você estava falando aí. Eu não te apresentei, mas o cara é top, o cara é apaixonado pelo São Paulo, o cara tá junto com nós. Digam Torelli, como que se fala seu sobrenome, por gentileza? Salve, Se salve, apresente, tricolores sem Diegão. fronteiras. Oi, é Se Diego apresente. Torrel. Diego Torrel, o mais novo integrante do canal. Vamos falar bastante de São Paulo, analisar, trazer as notícias. Prazer aí, viu, galera? Brigadão. Seja bem-vindo, Seja Diegão. Seja bem-vindo, Diegão. bem-vindo. E Valeu, obrigado Exato. irmão. você que está com a gente assistindo esse vídeo, está dando audiência para nós. Fique aí. A gente vai falar do que você pensa, do que você não pensa, o que você discordar, o que você não discordar. Deixe nos comentários. Deixe o like, né, ô Bruno? O like é importante, Bruno? O like é Com importante, certeza, né? meu. A gente deu uma parada, mas daqui a pouco a gente tá subindo de volta com a galera aí. Nossa parada foi estratégica para trazer o Diegão, porque ele é uma contratação de peso, a gente demorou para contratar. Sabe aquele jogador caro que demora para vir? É o Diegão. Mas vamos lá, vamos Exatamente, meu. começar o vídeo. Vamos começar o vídeo pelo assunto mais falado do momento, que é o jogo contra o Cruzeiro. Pois é, Muitos aí cara. da, muitos aí da mídia, dos comentaristas são paulinos, e eu quero ouvir a opinião do Diego, quero ouvir a opinião do Bruno, quero ouvir a opinião do Bruno e do Diego. Muitos comentaristas dizem que esse time deveria ser o time titular, só colocando o Lucas e o Caleri. O que você acha, Diegão? Vamos começar por você, que você é novato, seja bem-vindo e bora! Valeu, agradeço. Pô, cara, sobre o jogo de ontem, gostei muito do que eu vi. Fiquei até surpreso por ter entrado com o time em reserva. Não acho que tem que ser o mesmo time, só colocar Calera e Lucas, mas acho sim que Marcos Antônio, William Gomes, esses dois estão pedindo passagem, viu? É, né? Você é daqueles que, digamos assim, que cornetam um pouquinho o Zubeldia no bom sentido de querer que ele tire o Luciano do time e dê lugar ao William Gomes, é isso? Cara, são críticas construtivas, né? Eu acho que o Luciano é um jogador extremamente decisivo para o São Paulo, mas a fase dele não é tão boa, então acho que ele pode ser aquele nosso 12º jogador. Cara, ele fecha o jogo, não tem problema nenhum. Entra lá com 15, 20 minutinhos do segundo tempo, deixa o William Gomes, Lucas, o Wellington Rato e o Caleri para jogar e ele fecha o jogo. Ele é decisivo e ele tem que estar no time, mas não precisa ser titular. Brunão, e aí, Brunão? Você que é um cara mais conservador, que é um cara que defende mais aquele jogador que é aquele não pode tirar, não pode tirar. Você acha que o Luciano deve ficar só porque ele chuta a bandeirinha? Ele é um cara que luta pelo time? Ou você acha que futebol também é momento? Cara, eu acho que o Luciano, ele tá um pouco desfocado, cara. Você percebe, assim, nos jogos que ele tá muito mais nervoso que o normal. E eu acho também que é porque ele tá sentindo essa pressão, entendeu? Ele sabe que ele não tá jogando bem, ele sabe que a torcida, apesar de gostar dele, e ele acompanha redes sociais e tudo, e ele sabe que a galera não é que a torcida não quer ele, é porque no momento atual, ele, no jogo contra o Atlético, ficou muito claro isso. Ele não, deixava o meio-campo completamente lento. Tem um vídeo que eu não sei, não consigo dar os créditos aí. Quem fez um vídeo que mostra ele receber uma bola do Rafael, do Alan Franco, desculpa, que foi muito boa, que quebrou a primeira linha ali do Atlético, e ao invés dele tocar para o Caleri, que inclusive reclamou, ele volta a bola para a zaga, né? Então, assim, Esse por vídeo esses que você momentos, está né? falando, Bruno, esse vídeo que você está falando, ele foi postado em várias páginas são paulinas. É um vídeo Sim. que o Alan Franco ele quebra a linha do Atlético e geraria um contra-ataque para o São Paulo, sendo que se fosse um jogador realmente um meia, um Arrascaeta, um De La Cruz, enfim, um cara que joga Sim. para frente. O Luciano, ele, na minha opinião, a opinião do moderador aqui, que o Luciano não é meia. O Luciano, ele é mais um segundo atacante ou até um Sim. centroavante.
Ele foi adaptado ali como meia e, na verdade, nenhum treinador fora o Dorival teve coragem de tirar ele ali da meia. Na verdade, o São Paulo tem uma carência de um meio armador. Esse seria no nossos sonhos, seria o Rames Rodrigues, mas ele não comportou toda a expectativa que a torcida tinha sobre ele. Mas então, na sua opinião, Brunão, o Luciano tem que ir para o banco e qual seria a alternativa? Se você fosse o Zubeldia, falar, ó, vou colocar o Luciano no banco e aí quem entra no lugar, jovem? Cara, assim, só uma observação aí. É muito curioso como que a torcida toda viu ontem muito claro que o William Gomes respondendo a sua pergunta, o William Gomes é o cara para entrar no lugar do Luciano, e como que a comissão, que está lá 24 horas por dia, não consegue ver isso. Porque, assim, Essa é uma pergunta. é muito óbvio, é muito óbvio. O time é outro com o William Gomes em campo. E ontem a gente não tinha Lucas, né? O Rato entrou depois. E até foi estranho, né? Que o Jamal entrou no lugar do William Gomes, né? Mas assim, não conseguimos ver o William Gomes com o Rato, mas assim, o Luciano tem que ir para o banco nesse momento, porque contra o Atlético ficou muito claro que a gente precisava de um jogador ou do nível do Ferreirinha, né? Que quebra as linhas, ou então o William Gomes agora. E eu acho que o William Gomes está com muita vontade, né? E não tá com aquele peso, né? O curioso é que o William Gomes não sente o peso, assim, ele vai, É joga uma É um e moleque de 18 é, anos de idade só, né? É um moleque de pois 18 é, anos de sim. idade. Diegão, me tira uma dúvida. Você acha que o Ferrarese, o Ferreirinha, perdão, ele faz muita falta para o São Paulo hoje em dia? Ou você acha que o William entrando supriria essa necessidade aí? Para mim, o Ferreirinha faz muita falta, sim. São Paulo perdeu muito ofensivamente. Até um pouquinho antes dele se machucar, o São Paulo já estava jogando de uma forma um pouco mais morosa, mais passiva, muito toquinho de lado, que a gente tem ficado meio, É, né, puto com isso. Mas acho que assim, o William Gomes seria talvez o cara mais próximo do estilo do Ferreirinha. Então é um cara que sim. tem velocidade, tem drible, que vai para cima. Então acho que ele é a melhor opção por esse motivo, né? Tecnicamente falando, é o cara mais próximo para jogar no estilo que o Beldia conseguiu fazer o São Paulo jogar em outros jogos lá no passado, né? A gente perdeu muito competitividade, intensidade e a gente está sem velocidade. A gente precisa disso. Não, É perfeito, verdade. entendi. Então, na opinião E de vocês, é unânime. Eu acho que ontem uma rádio que estava fazendo a transmissão fez uma pesquisa e é unânime e 90% da torcida diz que o William Gomes tem que estar. Então, o William Gomes já é um assunto que já é definido entre nós, já sabemos que toda a torcida quer o William Gomes. Agora eu vou puxar um outro assunto, uma curiosidade não, um questionamento que eu acho que gera um debate um pouquinho diferente. Marcos Antônio, tem que entrar no lugar do Bobadilha? E aí, ô Bruno, você colocaria o Marcos Antônio ou tem. manteria o Bobadilha? E aí? Eu acho que eu não acho o Bobadilha ruim, como eu vejo muitas críticas a ele. Eu não acho que ele nossa, muito que ele de alguma forma prejudique o time, mas eu acho que o Marcos Antônio ele consegue quebrar as linhas melhor do que o Bobadilha. Porque o que a gente precisa hoje, nesse futebol que a gente tem, por exemplo, jogos contra o Atlético, contra o Botafogo vai ser um pouco diferente, acredito eu, porque o Botafogo ele não vem para se defender, né? O Botafogo é um time de muita transição rápida, né? Então vai ser um jogo em que os volantes vão ter que estar muito mais atentos à velocidade do que realmente ir à frente. Mas eu acho que o Marcos Antônio mostrou nesses jogos que ele tem uma capacidade melhor de visão de jogo, mas a gente está falando do Bobadilha, que é titular da seleção dele, né? Então, não é um Mas cara sem que ficar seja em cima do ruim. muro. Mas sem O ficar Marcos em cima Antônio. do muro. Marcos Antônio. Marcos Antônio. Boa. Sim. Diegão, e você, Diegão? E aí? Colocaria o Ah, Marcos Antônio, manteria o Bobadilha? E para aí? mim, Marcos Antônio, desde o dia que ele chegou. Boa, Não, boa, não que o boa resposta. Bobadilha, concordo com o Bruno, o Bobadilha é um jogador ok, sim. Inclusive, nos últimos jogos pelo São Paulo, ele evoluiu, mas eu acho que o Marcos Antônio, ele combina mais com o Luiz Gustavo. Ele quebra a É. linha, ele sabe sair muito bem da defesa. Ontem eu estava lendo uma estatística de 41 passes que ele deu no jogo, ele acertou os 41. Ele não errou nenhum passe. Então, assim, é um cara que, assim, não tem medo de sair jogando. E a gente precisa disso, porque senão o toque vai ser sempre pro lado ou para trás. E ele é um cara que consegue ter essa verticalidade pra gente ir pra frente. Que é o que mais Ou seja, irrita, na né, sua Diegão? opinião, então, Esses toques para trás. É.
Na sua opinião, Diegão, o jogo do Marcos Antônio encaixa mais, dá mais liga com o Luiz Gustavo. Sim. Perfeito, uma boa análise. Boa análise. É, Agora, é, então, só para a gente. Diga, Bruno, desculpa, pode não, falar. não, era mais, só queria puxar aí um outro assunto, aproveitando o moderador aí, que era para a gente não esquecer que a torcida tem que entender que tem muito burburinho aí, saiu uma matéria, inclusive, do PVC, né, que é um jornalista de muito renome aí, que já tem os burburinhos em relação ao trabalho do Zubeldia, e que a gente ainda não está nesse nível, né? A gente está criticando situações pontuais, né? É diferente de um cara, por exemplo, que a gente já via que não tinha muito futuro, por exemplo, como o Carpini, né? O Carpini chegou num ponto ali que a gente falou, meu, não vai evoluir mais para lugar nenhum. E o Zubeldia é um cara novo, né? Um cara que testa os jogadores. Você vê aí time reserva jogando bem e a gente subindo tabela, né? E com um time reserva. Então, assim, não é um cara para a gente criar esse burburinho todo por causa do Luciano ou por causa do Bobadilha. Eu acho que contra o Botafogo ele vai colocar a mão na consciência e vai tirar o Luciano do time, porque senão vai ser uma pressão Você considerável. acha, Diegão, que o jogo do Botafogo é o jogo. Não vou, talvez seja uma palavra muito forte, mas talvez seja o jogo divisor de águas, assim, para a torcida perder ou não a paciência para o Zubeldia? Como que De- você vê esse termômetro aí? Dependendo das escolhas dele, sim. Acho que assim, é, depende muito de como você joga. Ganhar ou perder faz parte do futebol. Contra o Atlético Mineiro, a gente perdeu de forma assim muito passiva, né? Pô, cai, mas atira, sabe? Pô, sai, chuta pro gol, faz uma finalização, cria jogada. E parecia que o São Paulo Desempenho, estava né? jogando em... Desempenho. Isso, o Ah, São tem Paulo estava muita jogando em raiva Minas mesmo. Gerais, parecia que a gente estava segurando empate e o empate era nosso, entendeu? Eu acho que assim, Ou só que parecia que a gente estava jogando um jogo do Brasileirão, né? Ao cumprir isso. tabela de um jogo do Brasileirão. Pois é. E seguindo na linha de raciocínio do Bruno também, a gente sabe muito bem que quando um técnico ele quer abraçar a convicção dele, dificilmente dá certo. Né? O É. técnico tem que entender quando as coisas não estão dando certo e tem que revolucionar dentro do trabalho dele. E ele já fez isso. Vamos lembrar lá quando a gente perdeu para o Vasco, Cuiabá, ficamos 4 jogos sem perder, né? E aí eu acho que a diretoria, né, falou: meu, você tem que começar a botar o time titular para eles entrosarem e tudo mais. E ele abriu mão da convicção dele, fez, o São Paulo voltou a ganhar, voltou a jogar bem. Então, assim, acho que ele é um cara muito inteligente. Concordo com o Bruno, a gente não está pedindo a saída dele. É um cara que tem muito potencial, mas não pode morrer abraçado com o Luciano e com algumas escolhas dele. Como, por exemplo, demorar muito para mexer Ah, tem errado. isso também. Então, assim, acho que é um cara que sabe fazer as coisas, mas às vezes dá umas vaciladas. Mas a gente E que confia tem nele. elenco, né, Diegão? Hoje a Tem, gente tem opção dentro do elenco. A gente reclamava, a Sim, gente né? puxar lá da Concordo época do plenamente. Diniz, vamos puxar lá atrás, lá da época do Diniz, o Rogério. O Rogério reclamava muito que não tinha um jogador agudo, né? E sim. hoje a gente tem jogadores agudos, a gente está com problema nas laterais, mas a gente já está com contratações aí. O Jamal ontem, eu queria citar dois jogadores também, que é o Jamal e o Juan. O Juan também foi muito bem, o zagueiro que estreou ontem. E o Jamal também, que teve um passe ali no final, que ele foi tirar uma bola e jogou no pé do cara do Cruzeiro, mas no geral também não comprometeu. Então, assim, sabendo cruzar, já é melhor que o Wellington. Sim. E o Santi também, que estreou ontem, também foi ok, né? Ah, é verdade. Bem, exatamente. Tivemos estreia do Juan. Achei o Juan, o menino Juan, né? Foi muito Sim, bem. o zagueiro. Acho que da zaga para até ali o meio de campo, acho que a nossa maior preocupação são as laterais, sim, Sim. porque zaga e volante, o Pablo Maia voltando, o Alisson voltando, a gente tem o Luiz Gustavo, que não sabe se vai renovar ou não, a gente tem o Bobadilha, tem o Marcos Antônio, acho que a gente está bem servido. Acho Tá que se a muito gente servido. trouxer. Sim. Mas aí isso de contratações fica para um outro vídeo. Mas só É. para a gente não perder o fio da meada, então vamos dar uma de Zubeldia e vamos escalar o São Paulo contra o Botafogo, começando por você, Brunão. Qual seria o seu São Bora. Paulo ideal aí? Quem você usaria do jogo de ontem? Quem você não usaria? Qual seria a sua estratégia para ganhar do Botafogo ou Cara, eu empatar? acho que Enfim. sim, eu acho que com o time atual, assim, todo mundo sabe a escalação do São Paulo de cor, assim, o que eu mudaria mesmo, ou seja, Rafael, Arboleda, Alan Franco, na lateral, continuaria com o Wellington ainda, né? Que a gente não tem ainda o Jamal com vários jogos e tal, não dá para colocar o cara numa dessa. E o Rafinha.
No meio, Luiz Gustavo, Marcos Antônio, Lucas no meio, William Gomes de um lado, Rato do outro e Caleri na frente. Para mim, essas duas mudanças vão fazer uma diferença assim absurda na Gigante. velocidade de transição do jogo do São Paulo. Vai dar uma dinâmica maior no jogo. Concorda, Diegão, que a Ass- dinâmica vai ficar mais. Vai fluir mais? Assina embaixo, não tem nada para trocar. Tá perfeita. Olha, Bruno. Olha, Bruno, estamos concordando. Isso é muito raro, mas Tá estamos vendo? É isso concordando aí, aí meu. O da, pessoal não da sabe os escalação. bastidores do WhatsApp. Não sabe os bastidores do WhatsApp, mas estamos concordando. E eu diria mais, ainda tem peças para entrar, né? Se você fizer uma escalação dessa, você tem o próprio Luciano, que pode entrar no segundo tempo, você tem o Sim. próprio Nestor, que pode entrar no segundo tempo, você tem o próprio Eric, que pode entrar no lugar do Rato e E fazer tá uma indo bem. correria ali no segundo tempo. Então, assim, o Eric também é O, um o jogador Igor que está pedindo Vinícius também. passagem. O Vinícius foi bem ontem O também, Igor é verdade. Vinícius Quem não foi tão bem foi ontem bem foi o ontem. André Silva, né? O André Silva ontem perdeu um gol na O André cara Silva ali que depois. poderia matar o jogo. Isso é uma das E coisas eu que o teria São também Paulo no. precisa entender, né? Quando tem a chance para matar o jogo, tem É, que matar. E o São Paulo não tem feito isso, aí É, fica sofrendo até o final. Não, e outra, jogos fáceis. Jogos fáceis. Eu e o Diego, a gente estava num jogo contra o Grêmio, né, Diego? Grêmio. Um jogo fácil se tornou uma final de campeonato porque o São Paulo não matou sei. quando precisava matar. Então, assim, deu 1-0, vai atrás do segundo. Agora, acredito eu, contra o Botafogo, na casa do Botafogo, se fizer 1-0, ora para Deus para terminar 1-0 e tá tudo certo, entendeu? Exato. Agora, esse é o ponto. Então, assim, depende muito do adversário. Agora, estando em casa, Morumbi lotado, 1-0, tem que partir pro 2, pro 3, pro Assim, vai. 4 e não parar. Manter o ritmo, Sim, porque em casa a gente tem que se impor. Alguma consideração exatamente. final, Bruno? Algum comentário final? Qual a sua perspectiva para o jogo contra o Botafogo? O que você imagina que vai acontecer? Fala aí. Cara, duas perspectivas para o jogo contra o Botafogo para finalizar. Se entrar com o mesmo time, a chance de perder é enorme. A não ser que o Luciano entre num nível assim que a gente já está acostumado com ele. Mas eu acho que a perspectiva, se ficar com um toquinho para trás, com a transição rápida do Botafogo, é muito difícil segurar, porque a gente viu contra o Corinthians, por exemplo, o primeiro gol deles parecia jogo gol de videogame, né? Toques rápidos e apareceu na cara do gol. Então, assim, agora, se nós formos com as mudanças, aí a gente tem um jogo que vai ser pau a pau e eu acho que a gente tem chance de sair vitorioso. E aí, Diegão? Vamos, Cara, vamos empatar? Vamos ganhar? O que você acha? a única coisa que eu peço pro São Paulo é que ele jogue com sangue nos olhos, competitivo, intensidade, aquele mesmo São Paulo contra o Palmeiras, o Corinthians e o Flamengo na campanha da Copa do Brasil do ano passado. Se jogar assim, é muito difícil de bater na gente. E a gente poder Perfeito. decidir no Morumbi, isso também faz diferença, porque a gente sabe que a nossa torcida, né, a gente, Libertadores é com a gente. Então, cara, o São Paulo tem que sair vivo de lá, mas tem que jogar com brilho nos olhos. Tem que ter raça, tem que ralar a bunda no chão, tem que suar sangue, mas tem que vir vivo para o Morumbi. Sim. Eu E concordo você, plenamente com Marcão? você, Diegão. Ninguém te pergunta nada, né, cara? E você? Ninguém me pergunta nada, isso daí é sacanagem, viu? E Mas eu, você? eu, eu, eu vou na mesma, eu vou na mesma linha de raciocínio do Diegão, que acho que era igual o técnico argentino lá, esqueci o nome dele, me fugiu o nome. Ele fala que tem que ter o coração na ponta da chuteira, né? Então, assim, Sim. é isso. Libertadores, você tem que jogar com raça, você tem que jogar com alma. Por mais que você não apresente bom futebol, muitas vezes a vontade compensa, entendeu? Então, se perder jogando a vida, a torcida vai entender que o Botafogo hoje é um time muito bom, é um time que tem um Sim. poder aquisitivo maior, tem contratações mais caras, tem todo um por trás. Então a gente entende isso, mas a gente não vai entender e não vai aceitar um time que não jogue com alma, que não jogue com raça, que não represente o histórico do São Paulo na Libertadores. Então é isso. Acho que a gente tem que, É. o São Paulo tem que estar com raça, com gana, jogando uma final de campeonato, que realmente é uma final, não diria uma final antecipada, mas até a final eu acho que é um dos jogos mais difíceis aí.
pegar um Flamengo, hoje o Botafogo apresenta um futebol melhor do que o Flamengo. Então, acho que é um jogo extremamente importante para quem quer chegar até a final. Concordo. Isso aí, velhão. Falamos tudo. Gente, é isso. Obrigado você e obrigado você que ficou até o final do vídeo acompanhando nossas opiniões. Estaremos agora voltando, né? O Brunão, o Diego, a gente vai vamos postar material no YouTube, vamos fazer short, vamos postar material no Instagram. Então, você que gosta da gente, que gosta desses três malucos aqui, que gosta do canal, que gosta da nossa Tem mais opinião. dois, né? Se não gostar Que não também, estão hoje. tem os dois, a gente tem Fabião e o mais Douglas. dois integrantes que estão reserva hoje. Reserva não, né? Estão ausentes, na verdade, Ausentes. né? Que é o Douglas e o Fábio. O Fábio, por questão de idade, tô brincando. Mas enfim, você que ficou até aqui, muito obrigado. Obrigado pela sua audiência. Fique ligado no Instagram, no YouTube, que a gente vai postar material. E obrigado pela participação. Obrigado, Bruno. Obrigado, Diegão. Tamo junto. Obrigado, Vamos, pessoal. São Paulo. Valeu, Curte aí, obrigado, Vamos compartilha. ganhar essa Libertadores aí. Um abraço. É isso. Isso aí. Vamos, São Valeu. Paulo. Valeu. Valeu, Tricolor.